confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, uma ótima tarde a você que nos acompanha. Está no ar o Closing, fechamento de mercado, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas no Brasil e no mundo, além de entrevistas com os principais especialistas do mercado. Já quero deixar uma ótima tarde a você que nos acompanha, não só neste finalzinho de negociações, mas ao longo de todo o dia. Lembrando, nós estamos aí no ar ao vivo desde as 8 horas da manhã, trazendo desde o pré-mercado até as principais discussões sobre os indicadores que foram apresentados para as economias mundiais neste dia de hoje. Hoje um dia de cautela, pezinho no freio, freio de mão puxado. Os mercados internacionais acionaram a cautela finalmente, afinal temos diversas decisões de política monetária a serem tomadas nesta semana. Hoje, às 10 horas da noite, na nossa noite/madrugada, a China decide as novas taxas referenciais para 1 e para 5 anos. Isso pode, claro, ser utilizado como uma ferramenta de incentivos à própria economia interna do país e afetar empresas aqui no nosso mercado brasileiro, como é o caso da Vale, da Petrobras, das exportadoras de proteínas. Muitas companhias podem ser beneficiadas caso novos incentivos sejam anunciados para a economia chinesa, para a economia da China. Durante a madrugada nós tivemos um sentimento misto nas bolsas asiáticas. As bolsas europeias também ficaram basicamente no 0 a 0 e neste momento nós temos aqui o nosso Ibovespa andando um pouquinho de lado. Nós conhecemos esse movimento, é basicamente a cautela do mercado mostrando as suas garras, olhando para o mercado falando: não vou tomar nenhuma decisão, afinal amanhã tudo pode mudar. Quarta-feira, super quarta, decisão de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos, praticamente de forma simultânea. Os Estados Unidos tomam a sua decisão, publicam a nova taxa de juros, ou claro, a manutenção da sua taxa de juros às 3 horas da tarde, e para o Brasil, a partir das 6 horas, nós teremos aí a nova política monetária com a expectativa de um novo corte de 50 pontos base. Então, amanhã, dia importante, super quarta, mas para além da super quarta, super semana, decisão de juros na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra e no Japão. Até quinta-feira nós teremos todos esses dados e, claro, a volatilidade é esperada daqui para frente. Hoje o dia está um pouco mais calmo, 0,35% de queda para o Ibovespa, um dia negativo, mas não muito agressivo, com um desconto não muito relevante. De volta aqui aos 117 mil pontos, mas sem muita convicção. Estávamos aí durante 3 dias consecutivos na faixa dos 118 mil pontos. Agora, no finalzinho dessa tarde, a queda fica um pouco maior e nós voltamos aos 117.870 pontos. Dólar futuro. Qual a cotação da moeda norte-americana, pelo menos os contratos de dólar comercial futuro? Nós estamos aqui com uma leve alta para o dólar, retornando aos R$ 4,88. Uma faixa que nós já conhecemos. Anteriormente, nós já tivemos 2 momentos aí de lateralização neste mesmo patamar, próximo aos R$ 4,90. Encostamos nos 5 no comecinho do mês e agora estamos de volta a este patamar, um dia positivo, no entanto não devolve as últimas quedas que vimos no comecinho de setembro. Agora, dia 19, dá para falar que a gente já passou da primeira metade do mês. Principais destaques aqui na nossa Bolsa de Valores, daqui a pouco eu trago as notícias e o que está motivando algumas das principais quedas e altas aqui do nosso dia. Mas eu já posso destacar, Grupo Pão de Açúcar, 6,67% de queda, temos algumas movimentações relacionadas à caça
assinou e não especificamente a companhia, mas claro, é afetada. 6,67% de queda. Gol e Azul, as duas principais companhias aéreas, aquelas que têm o capital aberto, as ações negociadas no nosso mercado brasileiro estão em queda por conta deste forte preço negociado para o petróleo. O petróleo chegou a negociar acima dos $95 no dia de hoje. O Carlo Cauti daqui a pouco traz o fechamento dessa commodity energética, mas o petróleo vem se valorizando e muito desde o começo desse segundo semestre. Parece que virou a chavinha, as petroleiras ou os grandes países exportadores de petróleo começaram a tomar medidas de restrição à oferta, as economias começaram a ser revisadas para cima, pelo menos as projeções de crescimento, e nós temos aí um cenário um pouco mais otimista para o petróleo, que pressiona não só a inflação, mas também beneficia alguns dos ativos aqui na nossa Bolsa de Valores. Quem se prejudica? Quem tem como combustíveis os seus principais custos, o caso, claro, de Gol e de Azul. Companhias aéreas dependem do custo do querosene de aviação e toda vez que nós temos um petróleo não indicando fraqueza, nós temos aí um mau humor relacionado a essas companhias. Então, Gol e Azul no negativo neste dia de hoje. Quem perde mais é a Gol com 5,22% de queda. Nós temos também TOTVS 4,88% e Dux 4,20%. Ontem teve um dia muito positivo, hoje um dia muito negativo, está basicamente no 0 a 0 neste comecinho de semana. Falando um pouco sobre os ativos no positivo, nós temos Via 3, daqui a pouco esse ticker vai deixar de aparecer aqui no nosso monitor de mercado, porque vai ser substituído, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas por enquanto Via 3, que representa as ações de Grupo Casas Bahia, com alta de 4,11%, uma alta até bem interessante neste momento, se nós esticarmos aqui o ativo de Via para os últimos dias, dá para ver que o desconto ainda é muito significativo. Apenas em setembro, apenas neste mês, nós temos um desconto superior a 40% para a Via 3. Neste momento, 4,11%, mas oscilando bastante. Marfrig vem em seguida, 1,82%. Ontem tivemos um dia bem negativo para frigoríficos em geral, e um dia positivo para a BRF. Não entendíamos este movimento, essa disparidade entre BRF e o restante do segmento, mas hoje ficou um pouco mais claro. Marfrig expandindo a sua posição em BRF, deve ter aproveitado o dia de ontem para comprar algumas ações e, claro, motivar este movimento atípico em BRF. Nós temos também aqui Copel e Semig, companhias do setor elétrico, que se destacam positivamente no dia de hoje. Mas antes do nosso giro de notícias, vamos à atualização do mercado internacional. Eu convido aqui à nossa tela o homem mais bem vestido da BMC News, Carlo Cauti. Muito obrigado pela participação. Como estão os mercados internacionais? E aí eu falo, claro, dos Estados Unidos, o único grande mercado que funciona aqui praticamente de forma simultânea com o nosso mercado brasileiro. Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde para nosso público aqui no Closing da BMC. Mercados nos Estados Unidos que estão sofrendo nesta terça-feira. Estamos aqui ao vivo com o Nasdaq caindo 0,38%, S&P 500 0,34%, Dow Jones perde 0,43%. O petróleo está no 0 a 0, levemente negativo. O Brent, que é referência para os mercados aqui no Brasil, referência para a Petrobras, está em queda de 0,02% a $94,42. Agora, se a gente for dar uma olhada no minério de ferro, a gente vê que a queda continua lá em Dalian e os contratos futuros do minério de ferro ampliaram o prejuízo, ampliaram o vermelho, à medida que as persistentes preocupações com a demanda de minério de ferro estão meio a piora no setor imobiliário lá na China. Isso está afetando as expectativas dos investidores. O minério de ferro mais negociado para janeiro na bolsa chinesa de Dalian encerrou o dia em baixa de 0,69% aos $118,19 para cada tonelada. Caiu 0,2% na segunda-feira. Agora, na bolsa de Singapura, o minério de ferro, o contrato do minério de ferro com referência de outubro, caiu 0,87%, foi para $120,25.
0,7 centavos por tonelada, recuperando algumas das perdas no início da sessão e permanecendo acima do seu nível. As preocupações com o mercado imobiliário, principalmente lá na China, estão continuando, apesar de um alívio temporário, depois que a incorporadora chinesa Country Garden, que lembramos é a maior incorporadora da China, muito maior do que a incorporadora Evergrande, que desencadeou uma crise de confiança em meados do ano passado. Agora é a vez da Country Garden, muito maior, e isso está gerando muito temor nos mercados chineses e internacionais. Também a Country Garden obteria a aprovação dos credores para estender o pagamento de outro título onshore, ou seja, a Country Garden está com dificuldade em pagar suas dívidas, está renegociando com seus credores. O governo chinês está insistindo com os credores, principalmente bancos, para que a dívida seja estendida, porque se a Country Garden não pagar essa dívida, ela vai ter que declarar falência, e isso criará um efeito cascata que poderia afetar a maior economia, a segunda maior economia do mundo. Lembrando que o mercado imobiliário na China representa entre 25% e 40% do PIB chinês. A ver então o que vai acontecer, e vamos continuar seguindo o andamento do minério de ferro. Lembrando que a cotação do minério de ferro lá na China acaba influenciando também a Vale aqui no Brasil. Hoje a Vale está em alta de 0,60%, R$ 69,13, mas a Vale sofreu e muito no último período por causa do andamento do preço do minério lá na China. Se a gente pegar a Vale no último ano, aliás, desde o começo do ano, a Vale já perdeu 22,63% seu valor de mercado, o papel da mineradora brasileira. Perfeito, Carlo Cauti. Inclusive, eu quero dar um panorama aqui sobre o setor de siderurgia e mineração, o mesmo segmento em que está inserida a Vale, uma das maiores exploradoras aí de minério de ferro deste nosso mercado brasileiro. Os em Minas, nós temos algumas notícias relacionadas ao Ministério Público de Minas Gerais, bloqueando, de certa forma, o patrimônio da companhia, parte deste patrimônio. 1,32% de queda, o principal destaque negativo. Nós temos também a Gerdau, 1,20%, a Aura Minerals, 0,94% de queda, a Gerdau Metalúrgica, 0,87%, CSN Mineração, 0,45% e Bradespar, praticamente em estabilidade. Do lado contrário, do lado positivo aqui do nosso mapa, os ativos que estão em cor verde, temos Tupi, 1,16% de alta, Vale 3, 0,31%, oscilando bastante nesta reta final aqui do nosso mercado brasileiro, vamos colocar dessa forma. 0,31, 0,26, hora um pouco maior, hora um pouquinho menor, Vale 3 a R$ 68,93 e CSN Siderurgia Nacional ganhando um pouquinho menos, aqui praticamente em estabilidade, 0,08. Você mencionava esse movimento de Vale ao longo do ano de 2023, eu vou esticar aqui o gráfico de Vale para nós darmos uma olhada neste movimento da Vale 3 ao longo do ano como um todo. Nós tivemos uma resposta bem positiva para o ativo lá no comecinho do ano, lá entre fevereiro e março. O primeiro trimestre da Vale foi até um trimestre interessante, chegou a encostar aqui nos R$ 93,80, mas desde então nós tivemos um desconto bem expressivo que chega até 26% da máxima do ano, dos 93 até estes R$ 68,95. Não é o pior momento de Vale, Vale já operou abaixo deste patamar, encostou ali nos R$ 61, se recuperou, mas claro, nem tudo é eterno, nós não sabemos se esse movimento de recuperação de Vale vai se estender e é para isso que nós trazemos todos os dias os principais especialistas do mercado ao nosso fechamento do mercado para tentar traçar algumas projeções. Nós temos um começo de mês até bem difícil de ser analisado para Vale. O primeiro dia, lá naquele dia 1º de setembro, quando foi divulgado o PIB do segundo trimestre, nós tivemos um movimento muito positivo, uma correção logo em seguida, outro movimento positivo e agora uma correção. Então é difícil traçar o que pode acontecer com Vale. Muitos dos analistas que eu venho conversando não estão confortáveis em executar compras próximo aqui dos R$ 70. Talvez o ativo retorne um pouquinho, recue um pouco nessas cotações e possa abrir talvez uma oportunidade de compra para você, investidor que está sondando o Vale.
Para quem está olhando por longuíssimo prazo, é apenas compra aí na estratégia e aí, claro, você avalia qual o melhor momento para fazer as suas compras mensais. Mas para quem está buscando operações de curto prazo, talvez esses R$ 70, R$ 68, R$ 69 não sejam tão atrativos. Continuando o nosso noticiário agora falando sobre companhias, noticiário corporativo. E uma empresa que normalmente não aparece muito aqui no nosso programa, a Saraiva. A companhia respondeu à Comissão de Valores Mobiliários, que questionou a empresa sobre a redução no número de conselheiros na administração da empresa. Em um comunicado ao mercado, a Saraiva afirmou que, por conta do processo de recuperação judicial, os pagamentos a alguns conselheiros estão em atraso, o que gerou algumas renúncias. Aaron Bruchel é um dos conselheiros que deixaram o seu cargo. Ele era membro independente do Conselho de Administração da companhia e renunciou afirmando que discordava das decisões tomadas por acionistas na última assembleia. A empresa diz ainda que os atrasos nos vencimentos poderão gerar outras renúncias de conselheiros eleitos. A nota oficial justifica a atividade da companhia que reduziu-se aí expressivamente pela situação complexa frente ao cenário econômico do varejo brasileiro. Então, colocou também parte da culpa deste momento difícil no setor que sofre bastante. Nós falamos praticamente aí diariamente sobre o setor de varejo, as dificuldades operacionais envolvidas com essas empresas. A Saraiva afirma que vai sugerir um cronograma para a recomposição do Conselho de Administração depois da Assembleia Geral marcada para esta sexta-feira. Na ocasião, os conselheiros atuais devem se manifestar se têm, claro, a intenção de continuar no cargo ou se vão requerer a eleição de um novo conselheiro de administração. A companhia ainda destaca que a Assembleia do dia 23 de agosto foi apresentada uma proposta para que todas as ações preferenciais sejam convertidas em ordinárias. Desse modo, a companhia terá o capital disperso e não terá um controlador definido, o que pode alterar os interesses dos conselheiros eleitos em permanecerem nos seus cargos. E agora vamos falar da Sabesp, que é uma das empresas mais aguardadas para investimentos, né? Os investidores aqui na Faria Lima estão aguardando a privatização da Sabesp com bastante ansiedade, bastante expectativas, né? A Sabesp é a estatal paulista de saneamento e a Sabesp informou que o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização recomendou o início do procedimento para selecionar e contratar os bancos coordenadores para a oferta pública de ações que levará à privatização da companhia de saneamento. Lembrando que esse é mais um passo adiante em um processo que já vem iniciando há vários meses. O atual governo de São Paulo já sinalizou a intenção de privatizar a Sabesp o quanto antes. Agora, a Prefeitura de São Paulo também abriu mão das suas prerrogativas para permitir esta privatização. O Conselho da Sabesp também recomendou que a Secretaria de Parcerias e Investimentos e a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura Logística tomem as providências para o encaminhamento do anteprojeto da Lei de Desestatização da Sabesp ao gabinete do governador. Sabesp que hoje, vamos dar uma olhada no profit da Neológica. Eu tenho aqui as minhas costas, viu, Vamos lá, Carlos? então, é com você, Gabriel. Como é que está a Sabesp agora? Atualização. Estou até na frente de Sabesp aqui, para não dar o spoiler a quem está nos assistindo. Praticamente todos os ativos do setor de saneamento no patamar negativo no dia de hoje, exceto a própria Sabesp, já ganhou bastante valor, esteve entre os destaques do dia na carteira do Ibovespa, agora se aproxima da estabilidade, mas ainda em campo positivo, 0,21% de alta, mas se afasta um pouco destes outros ativos que de uma forma ou de outra são relacionados ao setor de saneamento. Eu destaco aqui a Copasa, a Ambipar e a Sanepar. Sabesp na contramão, no positivo, já ganhou mais valor, já esteve acima destes patamares que são agora negociados aos R$ 60,67, mas perdeu força ao longo do dia. E vamos falar sobre uma despedida. A partir de amanhã, o código de negociação do Grupo Casas Bahia, ex-Via, será oficialmente atualizado para BHIA3 nos sistemas da B3. Segundo explicou a companhia em comunicado, o novo posicionamento da marca institucional, a nova assinatura corporativa e também a alteração do ticker
reforçam a estratégia de focar no DNA da sua principal bandeira, resgatando o histórico de bons resultados das categorias Core. A empresa também informou que retomará o slogan histórico das Casas Bahia, dedicação total a você. A despedida do ticker não será em grande estilo. A Via 3 acumula um tombo de quase 40% neste mês. Os papéis foram penalizados por uma oferta de ações que saiu com um desconto muito maior do que o previsto e levantou menos capital do que o esperado pela empresa. Eu sempre destaco, quando nós falamos sobre Via, atualmente o Grupo Casas Bahia, que a intenção da companhia era arrecadar até 3 bilhões de reais para equalizar as suas operações, buscou este dinheiro com crédito privado, com credores, não teve sucesso nessa captação, então partiu para um segundo plano, um plano secundário de emitir novas ações e captar até 1 bilhão de reais para equalizar as suas operações. Esse 1 bilhão, no final das contas, virou 600 milhões de reais com uma captação de novas ações precificada a 80 centavos por ativo. Nós estamos abaixo deste patamar, nós estamos aqui, se eu esticar o setor de varejo, nós podemos ver que a Via hoje é um dos principais destaques, mas no mês já sofre bastante com esses descontos. Nós podemos ver que no setor de varejo temos a Via como isolada, aqui praticamente o único destaque positivo, tirando Americanas, 2,74%, 75 centavos negociados por ação. Isso é abaixo, inclusive, da nova emissão, que foi de 80 centavos. É um desconto bem expressivo para a Via, já chega a 68,75% de queda no ano de 2023. Então, para quem acreditou que Via estava barata no começo de 2023, já está perdendo quase 70% dos seus recursos. E para quem acreditou na Via quando o ativo era negociado a R$20, e aí eu não quero nem falar sobre este assunto, que pode aí gerar algum desconforto nos acionistas que nos acompanham neste momento, mas lembrando, o ativo já foi cotado a R$20, agora 75 centavos. Nem tudo que está barato pode voltar um dia a ficar caro. Essa é a lição que eu deixo para você que está nos assistindo. Cuidado com essas grandes oportunidades, as oportunidades de ouro que aparecem na Bolsa de Valores, porque às vezes é ouro de tolo, às vezes você vai cair em uma grande pegadinha, Carlo. Pois é, né? Agora vamos falar de uma outra empresa, dessa vez empresas internacionais, mas que está operando aqui no Brasil. Vamos falar da Shein, que começou a vender produtos de até $50 com isenção de imposto de importação. A empresa chinesa está informando na homepage de seu site como deve funcionar o novo sistema. A plataforma online aderiu ao programa Remessa Conforme na semana passada. Lembramos que o programa Remessa Conforme é um programa da Receita Federal que prevê a adesão de algumas empresas para a facilitação da importação de produtos com até um valor até sim de $50 por unidade, e o início das atividades acontecerá com a Shein subsidiando parte dos custos de envio. Em entrevista hoje, o presidente da companhia para a América Latina, Marcelo Clauri, disse que a empresa irá arcar com a cobrança de 17% do ICMS estadual nas remessas com um valor de até $50, que tem que ser paga nessas transações desde o dia 1º de agosto, quando o Remessa Conforme passou a valer aqui no Brasil. Lembrando que a Shein tinha sido o epicentro de um caso político com o governo querendo eliminar a isenção da importação, a isenção tributária da importação de produtos com até $50, e por outro lado, muita gente reclamando, especialmente nas redes sociais, sobre o fim desta isenção tributária, e o setor de varejo como um todo também pedindo para o governo que voltasse a cobrar impostos para a importação desses produtos, especialmente vindo da China, porque para a associação, muitas associações dos produtores de produtos têxteis, isso seria concorrência desleal. A ver então o que vai acontecer com esta história, com essa novela da Shein. E há um fato curioso, né, Carlo Cauti? Apesar dessa cobrança do ICMS, o modelo de negócios dessas varejistas internacionais, em especial a Shein, a Shopee, a AliExpress, ainda é muito, mas muito viável aqui no mercado brasileiro, que pode, claro, gerar mais uma competição, mais uma frente de competição a essas varejistas que nós temos aqui às minhas costas. Então, mesmo com essa tributação do ICMS, a isenção do imposto de importação e também
a oficialização dessas operações aqui no Brasil acaba abrindo uma nova avenida de crescimento para essas empresas e, claro, mantém a concorrência que já era acirrada com empresas brasileiras que produzem os seus produtos por aqui. É o caso de Lojas Renner, é o caso de C&A, diversas varejistas, principalmente de vestuário, que estão aqui na nossa Bolsa de Valores. Então, para quem apostava em um ICMS dificultando um pouco essas operações, parece que ainda está muito viável, né, Carla? Então a gente vai ter muita água para rolar pela frente, a gente vai ter que aguardar, esperar e ver como as varejistas de vestuário vão reagir a essas mudanças no cenário, principalmente a entrada forte dessas companhias no Brasil, inclusive com operações aqui dentro do país, né, Carlo? Pois é, exatamente. Vamos ver como que as empresas do setor de varejo, lembrando que muitas delas, né, Gabriel, estão em crise profunda. Por exemplo, a Lojas Marisa, teve uma declaração do CEO da Lojas Marisa de algumas semanas atrás que disse que se não tivesse esse, ele chamou de contrabando vindo da China, ele não teria fechado as dezenas de lojas que fechou, mas também outras varejistas do setor de vestuário, estão sofrendo e muito. Agora, é interessante notar, né, Gabriel, que o acordo entre a Shine e o governo brasileiro prevê ainda, porque ainda é um acordo que está valendo, a criação de até 100 mil empregos aqui no Brasil, com a abertura, com a produção no Brasil de a maioria das peças vendidas no mercado doméstico. É bom sempre lembrar, né, Gabriel, que a maior empresa, a empresa que mais contrata no Brasil, o maior empregador privado brasileiro é o Banco Itaú, que está no Brasil há quase um século, que opera no Brasil inteiro e tem apenas 99 mil funcionários. Quiçá uma empresa que vem da China, que está desembarcando agora, chega em 100 mil funcionários. Então, pouco tempo, tomara, porque ajudaria o desemprego a baixar no Brasil. Mas há fortes dúvidas que isso vai acontecer. E lembrando, nem só para vestuário, tá, Carlo? Tem produtos eletrônicos, há diversas empresas que depois da Shein também pediram o ingresso neste programa de remessa conforme. Entre elas o Mercado Livre, a Shopee, a própria Amazon. A Amazon já tem operação aqui no Brasil, mas também pediu para ingressar neste programa de remessa conforme. Então, muitas companhias que podem vir aí para dificultar as coisas, dificultar o ambiente para as varejistas brasileiras. Vamos a mais uma notícia agora sobre uma companhia internacional. A Apple anunciou um recurso que viabiliza pagamentos presenciais por aproximação. Comerciantes poderão aceitar cartões de crédito e débito por aproximação e outras carteiras digitais usando apenas o iPhone e o aplicativo Tap to Pay. Com isso, não há necessidade de maquininhas ou de terminais de pagamento adicionais. Conforme comunicado da companhia, o Tap to Pay no iPhone está disponível para plataformas de pagamento e desenvolvedores de aplicativos no Brasil. A CloudWalk já está oferecendo o Tap to Pay para os usuários brasileiros e outras plataformas de pagamento, como o Nubank, Stone, que podem ofertar o recurso em breve. A partir do iPhone XS, os comerciantes poderão aceitar pagamentos por meio de um aplicativo com a versão mais recente do iOS. E agora vamos falar de uma pesquisa que está rodando no mercado financeiro, uma pesquisa que mostra como metade da Faria Lima é hostil, é contrária ao atual governo, ao governo Lula. A rejeição ao governo Lula pelos profissionais do mercado financeiro voltou a subir junto com a percepção de que as metas do novo arcabouço fiscal dificilmente serão cumpridas. Atualmente, quase metade da Faria Lima se mostra pessimista com a gestão petista, que, de acordo com a pesquisa divulgada pela Genial Quest, nesta terça-feira, mostra como o mercado financeiro avalia negativamente o governo, e esta avaliação negativa cresceu 3 pontos percentuais entre julho e setembro, passando de 44% para 47%. O levantamento entrevistou 87 profissionais de fundos de investimentos sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A avaliação positiva do governo caiu 8 pontos percentuais no período, passou de 20% para apenas 12%. E há também aqueles que estão neutros com a gestão do PT. A avaliação regular alcançou 5 pontos, avançou 5 pontos, passou de 36% para 41%. Mas a piora do sentimento dos gestores não se limita apenas ao governo Lula. A Faria Lima também perdeu parte do encanto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cujo trabalho, após
após ter uma avaliação positiva por parte da maioria dos agentes da Faria Lima, de quem atua no mercado financeiro, avançou quase 40 pontos percentuais entre maio e junho, despencou quase 20 pontos na leitura atual, passou de 65%, o momento de máxima popularidade de Fernando Haddad na Faria Lima, para 46%. Enquanto isso, a avaliação negativa sobre Haddad cresceu 12 pontos no período, de 11% para 23%, e a opinião regular avançou 7 pontos, de 24% para 31%. Lembrando também que quem confia pouco ou nada no chefe da Fazenda aumentou consideravelmente. Maravilha, inclusive, Carlos, só mostrar um movimento aqui da Bolsa de Valores. Estou com o mapa aberto desde 2009. Nós não saímos do lugar praticamente entre 2008 e 2016. Tivemos uma alta de 2016 até 2019, uma queda por conta da pandemia. O Ibovespa passou por seguidos circuit breaks, dias consecutivos, até um dia que as operações foram encerradas mais cedo, e desde então a gente não sai do mesmo lugar. Então vai para cima, vai para baixo, eu trago notícias, o Carlos faz a repercussão do que está acontecendo, eu falo sobre os ativos, mas desde a pandemia a gente não sai basicamente do mesmo patamar aqui próximo dos 116, 117 mil pontos. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, nós sempre temos a volatilidade no mercado financeiro, mas este é o cenário que foi montado por aqui. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Closing. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Maravilha, estamos de volta com o BMC Closing, trazendo alguns destaques do nosso mercado financeiro brasileiro. E claro, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui na Bolsa de Valores. Em especial para os Estados Unidos, nós temos um dia bem ruim, estamos nos aproximando, aqui faltam 26 minutinhos para o encerramento das operações por lá.
0,41% de queda para Dow Jones, S&P 500 0,27% e Nasdaq caindo 0,30%. Então, os três principais índices, na véspera da tomada de decisão do Federal Reserve, do FONC, do Comitê de Política Monetária, estão em queda. Este movimento é um movimento de certa forma isolado, porque na Europa nós tivemos basicamente a estabilidade para os principais índices. Aqui nós caímos um pouquinho mais. Desde que nós começamos o programa, o Ibovespa acelerou um pouco o passo para baixo, ou seja, perdemos mais valor. Neste momento, 117.758 pontos, 0,45% de queda. Os destaques continuam os mesmos. Nós temos Grupo Pão de Açúcar, Gol, Lojas Renner, TOTUS e Dux. Do lado positivo, Marfrig, Via, Klabin aparecendo por aqui, as papeleiras estão de volta e ativos voltados ao segmento de geração de energia, de transmissão, de distribuição, muitos ativos de energia se destacando nessas últimas semanas, mas em especial no dia de hoje, apenas CEMIG e Copel estão aqui nos principais destaques positivos. Nós temos CEMIG ganhando um pouquinho mais de 1% e Copel também no mesmo ritmo, basicamente em igual proporção na alta do dia de hoje. Dólar futuro, 0,33% de queda, R$ 4,87. Já estivemos pior, já estivemos melhor. Hoje nós estamos aí com 0,34% de alta, R$ 4,88. Vamos ao ranking de moedas para ver, claro, se é um movimento espalhado, se é um movimento apenas do real brasileiro. Nós temos no dia de hoje, até separar apenas para o dia de hoje, é basicamente metade e metade. Alguns ativos se valorizando, algumas moedas fiduciárias, não ativos, algumas moedas se valorizando, algumas moedas se depreciando. O real brasileiro é o que mais perde valor frente ao dólar, 0,33. Em cima aqui está apenas o rublo russo na 21ª colocação. Em cima aqui do real, 0,31% de queda. Do outro lado do nosso ranking, temos o peso mexicano, 0,36% de alta, uma moeda que é costumeiramente comparada ao nosso real brasileiro, mas está hoje em posição aqui oposta ao nosso real brasileiro, 0,36% de alta. Temos também o dólar canadense e a libra esterlina no patamar positivo. O peso argentino, Carlos, infelizmente não varia, está aqui estabilizado. O que aconteceu com o peso argentino? Só para a gente tirar uma dúvida por aqui, realmente está estável ou é estável artificialmente aí neste último mês? É muita coisa acontecendo com a moeda argentina, né, Carlos? Pois é, né, Gabriel? Não, o peso argentino é uma moeda que não tem, como aqui no Brasil, câmbio flutuante, ele é um câmbio fixo, imposto pelo governo argentino, de vez em quando dá uma desvalorizada daquela estrondosa queda que a gente viu logo após as primárias lá na Argentina, que o peso foi desvalorizado pelo governo, se não me engano, de metade do seu valor, mas o peso é um câmbio fixo, insustentável, é um peso, como câmbio fixo, ele acaba consumindo as reservas de dólares da Argentina, que não, por acaso, hoje são negativas. Então, o câmbio do peso hoje é completamente artificial, tanto que na Argentina existem mais de uma dúzia de câmbios paralelos. O mais famoso de todos é o câmbio, o dólar blue, que é um câmbio paralelo, ou seja, ilegal, mas é tão comum que se tornou legal. Então, na Argentina, temos a loucura de ter um câmbio legal, legalizado, aparece até no jornal, aí nos sites da grande imprensa argentina, qual que é a cotação do dólar blue naquele dia, mas o governo argentino tentou, de forma completamente descabida, criar um número impressionante de câmbios, cada um por uma situação muito peculiar. Por exemplo, se chegou a criar um câmbio até por uma série de shows que a banda britânica Coldplay iria fazer na Argentina no ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, e existe hoje na Argentina um câmbio do peso chamado câmbio Coldplay, utilizável somente para aquela ocasião. Então, assim, a Argentina já foi além da terra das políticas econômicas e monetárias descabidas e já entrou no reinado da folia total, absoluta e restrita do ponto de vista monetário e fiscal. Maravilha. Inclusive, eu tenho uma pesquisa aqui em minhas mãos, feita pelo economista Jason Vieira. Ele costumeiramente faz essas pesquisas sobre taxa de juros e também de juros reais na economia mundial. E eu gostaria até de trazer essa atualização para quem nos assiste. Daqui a pouco trago essa pesquisa, estava na minha mão, mas eu acabei perdendo aqui nos meus arquivos. Já pedi para o Eduardo ali da nossa produção dar uma olhada, mas só para trazer a comparação entre o juro nominal praticado aqui no Brasil,
que sim, é bastante alto, e o juro nominal que é praticado na Argentina, que inclusive está sempre próximo ali da negatividade, o juro real negativo. O juro nominal é sim muito alto, mas comparado à inflação, que agora é divulgada semanalmente, hein, Carla? Então, todas as semanas nós podemos ter dados de inflação na Argentina, dada aí essa oscilação tão forte que os preços enfrentam no país. A economia realmente passando por poucas e boas por lá. Vamos à nossa primeira entrevista de hoje. Eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Renato Nobili. Muito obrigado pela participação. É um prazer de receber aqui na nossa programação e, claro, agradeço por dedicar parte do seu tempo a conversar não só comigo, não só com o Carlos, mas com todos que estão nos assistindo neste momento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer poder contribuir com todos aqui. Então, muito obrigado aí pelo convite. Maravilha. Renato, eu tenho algumas dúvidas. Sei que acompanha, de certa forma, o mercado internacional com um pouco mais de atenção. E nós temos uma decisão importante de juros daqui a pouquinho. Ou seja, na quarta-feira, super quarta, vai ter juros aqui no Brasil e juros nos Estados Unidos. Nós sempre ficamos com este mau pressentimento. Alguma coisa pode acontecer. Por enquanto, está basicamente dado o que pode acontecer amanhã. 50 pontos base de corte para o Brasil e estabilidade ou manutenção dos juros lá nos Estados Unidos. Mas com todos esses últimos dados macroeconômicos que nós recebemos da economia norte-americana, inclusive essa pressão dos combustíveis que pode sim pressionar os dados de inflação. Nós já temos clareza do que pode acontecer com a tomada de decisão do Fed para a próxima reunião e também para os próximos meses, até o final de 2023. Por que eu faço essa pergunta? O mercado ainda tem aquela grande dúvida, será que teremos um novo aumento de 25 pontos base? Será que foi o último aumento nessas últimas reuniões? Então eu gostaria de começar com essa pergunta. Olhando para os dados da economia norte-americana, o senhor tem clareza do que pode acontecer? A economia norte-americana já dá sinais de recuperação, ou pelo menos sinais de que não precisa de maiores juros, de taxas maiores aplicadas à economia? Só uma primeira pergunta aqui um pouco mais abrangente para nós começarmos a nossa análise, a nossa conversa, por favor. Claro, acho que a palavra clareza é muito complexa de ser utilizada agora, né? Porque o Fed lá nos Estados Unidos, ele está literalmente no data dependent, né? Dependendo de dados para tomada de decisão. E o que a gente vê, desde que veio a pandemia, a gente teve uma pressão inflacionária muito grande, né? A gente teve o maior ritmo da história de aumento de juros lá nos Estados Unidos. Então chega num momento de complexidade muito grande, que apesar dos dados, né, até os dados das 2 semanas para trás, a economia vinha se comportando muito melhor do que o mercado todo esperava, né? É realmente surpreendente como a economia americana ela é sólida e ela surpreende o mercado inteiro, né? Só que o que está acontecendo agora, principalmente com a alta que a gente está tendo do petróleo globalmente, isso pode ter uma pressão muito grande sobre os preços, né? E a gente começa a ver pequenos sinais desse acontecimento. A nossa visão é que não vai ter surpresa amanhã. Eu acho que aqui no Brasil a gente deve caminhar aí para 50 bips realmente de corte, e lá nos Estados Unidos a gente acredita que vai ter uma pausa, pelo menos nessa próxima reunião, e eles vão depender muito da questão dos dados olhando para frente. E por que eu falo que eles vão segurar esse aumento amanhã, né, na nossa visão? A gente começa a ver setores específicos terem bastante pressão lá nos Estados Unidos, né? A gente vê a parte de commercial real estate, né, que seriam os imóveis comerciais lá nos Estados Unidos, num momento bastante complicado, e a gente vê também o sistema financeiro também numa complexidade muito grande, sem contar todas as empresas que dependem de financiamento. Então, assim, é aquela famosa pergunta de $1 milhão, o que vai acontecer olhando para frente e qual vai ser o próximo setor, assim como aconteceu com os bancos regionais e médios lá nos Estados Unidos, literalmente aí vir a quebrar, né, ou a ruir, tá? Então a gente está olhando dessa forma. Pois é, mas assim, eu estava dando uma olhada também hoje no Valor Econômico, eu tinha uma matéria que falava que não há sinais, né, de contração da economia americana à vista, mas a economia continua firme e forte. Ao mesmo tempo, na União Europeia, a gente está tendo uma recessão que já está sendo até precificada pelos operadores. A Alemanha já está em recessão. A China também está numa situação muito complicada com o mercado imobiliário. E nesse contexto, como que o Brasil se posiciona e quais são os pontos críticos que o investidor brasileiro deve prestar atenção, não somente quem investe internacionalmente, mas também as consequências para o mercado interno desta conjuntura internacional?
O Brasil ele acaba sendo muito dependente do mercado internacional, principalmente quando a gente fala Estados Unidos e China, né? Se a gente parar para ver, 56% do mercado global é o mercado americano, né? Então a gente nunca pode tratar o Brasil como uma ilha, principalmente quando a gente fala como investidor brasileiro. A gente vem ouvindo já há bastante tempo o quanto que a Bolsa brasileira está atrativa, os múltiplos, né? Historicamente estão muito atrativos, mas a gente não pode olhar somente para esses dados, a gente precisa olhar o contexto macro, né, para ver a atratividade que isso vai ter. E com esses dados complexos, que você acabou de mencionar perfeitamente, globalmente, né, não só contando com os Estados Unidos, acaba sendo complexo da gente tomar uma posição mais estrutural olhando o curto e o médio prazo. Se a gente vê o que aconteceu no mês de agosto e agora também no mês de setembro, o mercado está bastante sensível. Isso falando a nível macro, né, internacional, e também aqui no Brasil. Então o mercado está realmente aguardando como que vão ser esses próximos dados, qual o comportamento do mercado no curto e no médio prazo, para a gente ver se a gente vai ter realmente esse fluxo, principalmente em entrada de investidor estrangeiro, né, que é a nossa bolsa, nosso mercado é muito dependente disso, e a gente ter realmente uma retomada de maneira mais sustentável, tanto da nossa bolsa local e até falando das bolsas americanas e internacionais, né? A gente viu a bolsa americana tendo uma retomada muito forte nesse ano, até o contrário do que muita gente pensava, mas a gente começa a ver o mercado ficar muito mais sensível a todos esses dados que estão saindo agora no curto prazo. Perfeito. E aí, falando um pouco sobre ações, mercado acionário, nós temos para o investidor brasileiro que está nos assistindo agora uma tese clara, pelo menos para quem acompanha o nosso mercado. Falou, vai começar a estabilizar os juros ou os juros vão começar a cair num futuro próximo lá para os Estados Unidos, então eu vou investir em quê? Eu vou investir em setores que são mais sensíveis a juros. Ele pensa logo em tecnologia. Mas eu faço o alerta para você que está nos assistindo, tecnologia pode estar travada no Brasil, mas nos Estados Unidos são os melhores desempenhos do ano de 2023. As principais empresas, as Big Techs, aquelas gigantescas, estão com uma valorização muito forte nestes primeiros 9 meses aí deste nosso ano. Você interpreta que isso pode estar gerando algum risco para quem está exposto nessas Big Techs? Alguém ficou de fora dessa corrida pelo valor e pode ser uma boa alternativa de investimentos para quem está olhando para os Estados Unidos e buscando por um posicionamento, por uma opção ou por uma oportunidade de investimentos. As techs, neste cenário que nós acabamos de mencionar, talvez um pouco até de receio dos investidores frente ao que pode ser apresentado no curto prazo. Você ainda enxerga oportunidades nesses ativos que foram bem apreciados nestes 9 meses? Sim, sem dúvida, né? Acho que se a gente pegar o contexto também, principalmente desde a pandemia, a gente teve uma velocidade muito grande de adoção de tecnologias por parte do mercado como um todo, desde pessoa física até empresas, né, pelo que aconteceu. E aí a gente teve uma normalização do mercado e uma pressão de juros globalmente, né? E o que aconteceu, principalmente no ano passado, né, foi um dos piores anos, se não o pior ano da história, quando a gente fala de venture capital, de capital de risco, e aí está muito envolvido as principais tecnologias, né, todos os cases e hypes aí que a gente viu, metaverso, agora o pessoal falando muito de inteligência artificial, de blockchain, e a gente viu muita oscilação e muita especulação. Quando a gente olha no longo prazo, eu acredito que, sem sombra de dúvidas, tem muita oportunidade no mercado americano e nas principais empresas de tecnologia olhando lá fora. O que aconteceu esse ano, se a gente separar as principais Big Techs aí, a gente ainda vê uma retomada muito natural por parte da maioria das empresas, inclusive de tecnologia, né? A gente viu destoando nesse sentido Nvidia, Tesla, a própria Meta, né, que apanhou bastante no ano passado. Só que quando a gente faz um stock picking mais seletivo e vê realmente onde tem valor, as empresas que realmente estão surpreendendo nos seus resultados, elas fizeram o dever de casa no final do ano passado para a entrada desse ano no ajuste do seu custo, né? Porque o capital estava muito barato, aí já viu, né? Aí vira uma farra e quando vem o aumento de juros, esse custo aumenta, a gente vê realmente quem estava exposto a tudo isso. Mas a gente vê ainda, principalmente quando a gente olha para esse último trimestre e olhando já 2024, a gente começa a ver uma melhoria significativa nas margens dessas companhias, né? É claro que a gente teve essa retomada muito forte quando a gente fala das Big Techs. Acho que o principal ponto foi muito pela questão de inteligência artificial, que na nossa visão é sim algo estrutural, não é uma especulação, mas teve uma especulação muito forte sobre esse setor, sobre essa tese, né? Então a gente precisa separar quem são as empresas que realmente
estão capturando valor sobre essa nova tecnologia e, de fato, vão sair vencedoras quando a gente olha para o longo prazo. Aquele negócio, eu li em alguns livros, em especial o livro do nosso querido Dumas, está sempre aqui na nossa programação, Carlo Cauti. O risco do excesso de liquidez, no livro Crises Econômicas Internacionais. Dá para deixar claro que excesso de liquidez tem cheirinho de crise, né, Carlo? Tem cheirinho e tem prelúdio de crise, né? Porque depois de todo o excesso de liquidez, acaba se criando uma bolha e ela acaba estourando inevitavelmente. Pode ser um soft landing, normalmente é um hard landing. Mas eu queria só completar essa sua pergunta sobre as empresas que eles estão olhando, né, que a turma da Buena Vista Capital, onde o Renato é CEO, está olhando. Eu queria te perguntar, Renato, sobre a Apple no específico, porque a fabricante de iPhone ela está enfrentando uma situação muito complicada com esta nova guerra fria entre China e Estados Unidos, a produção de chip lá na China, que lembramos, a produção não só de chip, mas também de iPhones, né? Lembrando que a Apple é uma empresa americana, o design do iPhone é feito nos Estados Unidos, mas a produção é feita lá na China por uma empresa de Taiwan, por sinal. E a China está começando a se fechar em relação às empresas americanas. O próprio governo chinês proibiu para seus funcionários públicos de utilizar iPhones e as ações da Apple sofreram na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Qual a percepção de vocês aí na Buena Vista em relação à Apple e esta crise geopolítica que a empresa está enfrentando? Então, acho que voltando um pouquinho, acho que não é nem só a Apple que acaba enfrentando esse problema que a gente tem entre Estados Unidos e China, né? Muito se fala hoje de uma guerra fria entre os dois países, que é no âmbito tecnológico e não mais no âmbito militar. Concorda com isso, porque a principal briga que a gente vê olhando para frente, né? Se a gente analisar, o mundo ele caminha do físico para o digital e cada vez de forma mais acelerada. Então a gente vê essa disputa de crescimento, de geração de valor, realmente no âmbito digital. Então, como a gente tem hoje esses dois principais países, em primeiro lugar os Estados Unidos, obviamente, a China acelerando de forma espetacular, tirando, claro, as questões políticas aí que tem muito a ser discutido nesse ponto, se a gente olhar nos últimos anos é realmente surpreendente. A maior fabricante de carro elétrico hoje do mundo é uma empresa chinesa, né? Quem diria isso, talvez há 10 anos atrás, que aconteceria numa velocidade muito rápida. Então, a gente vê essa briga no âmbito dos dois países e vão afetar claramente as principais companhias do setor de tecnologia. A Apple é uma das grandes afetadas, a gente vê a Nvidia também, o próprio governo americano proibindo a Nvidia de vender os seus principais componentes para empresas chinesas. Então a gente vê esse processo, um rearranjo por parte das companhias de como que elas vão conduzir olhando para frente. A própria Apple, como você comentou, a gente acaba não tendo aqui no fundo, a gente já teve no passado, não é nem por uma questão política, mas por uma questão, acho que de valor já gerado de forma acelerada no passado, a gente não vê tanto olhando para frente, mas essas empresas elas estão reorganizando as suas relações, né? A gente vê a Apple agora muito forte com a questão com a Índia para tentar passar boa parte dessa sua fabricação para lá. Mas é óbvio, mesmo que tenha isso acontecendo, leva muito tempo, né? Como você colocou, toda a parte de software, de inteligência é feita nos Estados Unidos por parte da Apple, mas todos os componentes eles acabam sendo fabricados em Taiwan e na China. Então é um problema que a gente vê olhando para os próximos anos, essa questão geopolítica, que a gente precisa se atentar bastante. Perfeito. Olhando agora para outras companhias, nós temos também a Amazon inserida neste mesmo ambiente. Temos algumas tentativas da companhia de inovar em alguns dos seus produtos. Nós temos o principal produto da Amazon, que é uma grande varejista fora do varejo. Acho que é uma curiosidade interessante para nós levantarmos aqui para os investidores que nos assustam, mas também está tentando desenvolver algumas ferramentas utilizando a inteligência artificial. Nós tivemos a corrida pela inteligência artificial nestes últimos meses, depois do anúncio do ChatGPT. Nós já temos um vencedor, pelo menos nestes últimos meses, dessa corrida pela inteligência artificial, ou vai ser mais uma das tecnologias que vai entrar nos noticiários, vai ser ali ponto primordial, principal para a escolha de um produto durante 6 meses e depois nós vamos esquecer como já foram outras tecnologias do passado, inclusive o metaverso desenvolvido pela Meta, que está um pouco escanteado, um pouco esquecido e um pouco deixado de lado, inclusive foi motivo de troca do nome da empresa, eu destaco isso aqui. Então, a inteligência artificial, aquelas modas passageiras, ou vocês realmente enxergam muito valor que pode ser criado com a aplicação desse tipo de tecnologia?
Então, pô, eu gostei muito que você comentou da meta, porque é legal a gente separar a tecnologia em termos de adoção, né? A gente precisa realmente de uma adoção acelerada por parte de alguma tecnologia nova para a gente ter uma certa consolidação dessa tecnologia, né? A gente aqui olha muito quais são as principais teses do futuro e acaba investindo. Investimos em cloud lá atrás, ouvimos também dizer lá atrás, não, cloud é só especulação, quem que vai, entre aspas, tirar seus servidores aí para colocar seus dados em nuvem? Claro que a gente sabe que vai muito além de só colocar os dados em nuvem, né? Mas a gente vê, separando a questão do metaverso, quando falava-se em metaverso há 2 anos atrás, no ano passado, a gente via, assim, muita especulação. E se você conversar até com um especialista, ninguém sabe te dizer propriamente o que é metaverso, né? Se a gente analisar, nós estamos aqui, entre aspas, num metaverso mais limitado, batendo esse papo aqui ao vivo. Mas quando falava-se de metaverso, a gente falava, nossa, está muito longe de você ter uma adoção específica e falta muito desenvolvimento tecnológico para isso ter uma adoção de fato. Dito isso, a gente já vê tecnologia na parte de inteligência artificial como algo estrutural de fato, né? A gente vê as principais empresas saindo da computação geral, indo para a computação acelerada, né? Cada vez mais, se você olhar o resultado das companhias e a fala dos CEOs na divulgação dos resultados, as palavras, né, a inteligência artificial está cada vez mais presente porque as empresas estão investindo muito pesado e estão começando realmente a ver resultado nisso. Agora, é difícil você prever, sempre quando você tem essas novas tecnologias, quais serão os vencedores de fato, né? A gente prefere trabalhar ou investir propriamente em empresas que já estão utilizando isso de uma maneira ou já tem muito dado para ser trabalhado para capturar valor em cima dos seus clientes, né? Então a gente gosta muito, por exemplo, de Tesla, é uma empresa que tem uma quantidade de dados muito além dos seus principais concorrentes, né? Não dá para dizer que a Tesla é simplesmente uma fabricante de automóvel ou somente uma fabricante de automóvel de carro elétrico, assim como a Amazon, né? A gente aqui internamente, a gente nem considera a Amazon uma empresa de e-commerce mais, a gente considera uma empresa de dados de fato, né? A principal parte do resultado de lucro da empresa já vem de cloud, né? E a gente vê ela cada vez mais inserida nessa parte de inteligência artificial, que ela começou há muitos anos atrás com o desenvolvimento aí da Alexa, né? Então, assim, é difícil dizer quais serão os vencedores, assim como o cloud, né? Se você pegar hoje o setor de cloud nos Estados Unidos, você tem uma quantidade de empresas de primeira linha muito grande para você investir, né? Que geraram muito valor ao longo do tempo e ainda tem muito a capturar. E a gente também vê muito isso na parte de inteligência artificial. Agora, só queria voltar um pouquinho à questão de macro. Temos alguns 5 minutinhos ainda para falar sobre isso. O Federal Reserve ele está hoje em frente a um dilema sobre o que fazer, porque de um lado ele pode aumentar os juros mais uma vez, mas isso acabaria afetando a economia americana, e por outro, ele tem que lutar contra a inflação, que nos Estados Unidos continua firme e forte. Quanto isso vai impactar essa incerteza, de fato, sobre a atuação do Fed, vai impactar no mercado acionário americano, na avaliação de vocês da Buena Vista, e como as outras economias mundiais e as moedas dessas economias, lembrando que quando o Fed eleva juros, o real acaba se desvalorizando muitas vezes, especialmente se agora a tendência da taxa de juros nos Estados Unidos é ascendente, aqui no Brasil é descendente, né? Como que isso vai modificar os investimentos lá fora e a moeda aqui no Brasil e em outras economias mundiais, na opinião de vocês? Eu considero, por exemplo, o mês de agosto e o mês de setembro agora até quedas muito mais pontuais do que, de fato, estruturais, né? A gente viu o mercado americano acelerando muito, até o mercado brasileiro, se a gente pegar desde maio, também teve uma ascendência muito grande, então a gente vê como uma correção natural e, claro, o mercado esperando, quando a gente olha do sentido internacional para o Brasil, esperando o que vai acontecer nessas próximas reuniões. A nossa visão, quando fala-se de mercado americano, no início do ano, era a seguinte: a gente não vai ver uma alta muito mais abrupta do que aconteceu, por exemplo, em 2022, né? A gente acreditava que o pior, no geral, já tinha passado e que o contexto também do comportamento do mercado acionário é muito mais que a gente vai ter uma taxa de juros mais elevada por um período mais longo, consequentemente uma inflação fora da meta do Federal Reserve, na casa de 3,5%, talvez a 4,5%, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, e o mercado tem reagido mais ou menos conforme, tá? Não acredito que vai ter muita mudança por parte do mercado. Por exemplo, não é a nossa visão de que tenha algum aumento amanhã, mas digamos que tenha um aumento de 25 bips aí por parte do Fed amanhã nos juros. Não acredito que vai ter um comportamento muito abrupto em termos de queda para o mercado.
Eu acho que aonde que o mercado pode ficar muito mais sensível e ter maiores correções é muito mais numa questão macro, né? Da gente ter, por exemplo, uma escalada geopolítica, como a gente falou, entre Estados Unidos e China, algo que está um pouco mais paralisado também entre Rússia lá e Ucrânia, e principalmente se a gente tiver algumas quebras pontuais em setores específicos por ter esse período de juros mais elevado aí nos Estados Unidos, que não estava acostumado no passado, né? Eu concordo 100% quando você falou, quando você tem o dinheiro barato, é um sério indicativo aí, de bolha, porque o pessoal acaba usando muito mal os seus recursos, acaba tomando excesso de risco e a gente acaba tendo a correção dessas bolhas, tá? Então não acredito que a decisão propriamente vá afetar o mercado, e sim o que pode acontecer com a economia permanecendo esses juros mais elevados por mais tempo. Renato, só para terminar, 2 minutinhos telegráfico. Quanto o preço do petróleo, a alta do preço do petróleo vai impactar o mercado, especialmente nos Estados Unidos? E vale a pena hoje investir em petrolíferas a nível internacional, considerando que estamos indo em direção dos $100 por barril, especialmente no caso do petróleo Brent, listado lá em Londres? Inclusive, patamar que é alvo ali de alguns analistas que eu conversei, tá, Carlos? Não é nada irreal, não. Sim, a gente está conversando já algumas vezes sobre $100, é bem concreto. Não, concreto mesmo. A gente não olha muito a questão de commodity propriamente individual como investimento, né? A gente acaba olhando muito mais teses de tecnologias no futuro para investir, mas olhando o impacto que isso vai ter. Custo de energia é algo que impacta muito qualquer país, e principalmente os Estados Unidos. Eu acho que tem 2 componentes que podem afetar, tá? Não só o preço do petróleo mais elevado, como as reservas nos Estados Unidos estão em níveis, assim, realmente muito baixos. Então isso pode realmente afetar os preços aí, pelo menos no curto prazo, lá no mercado americano e, consequentemente, o mercado internacional como um todo, né? Até o país aqui, até o Brasil realmente pode ser afetado com isso, que o governo não estava trabalhando com isso, e a gente pode ter um descasamento ainda maior aqui no Brasil. Lembrando, a gente acabou de fazer a correção, a Petrobras acabou de fazer as correções dos preços distribuídos para a sua gasolina e diesel, e já estamos com uma defasagem de 9% e 13% aí, respectivamente, para gasolina e diesel. Então, nós podemos também ter alguns impactos aqui na nossa economia brasileira. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, é um prazer recebê-lo por aqui. Já deixo o convite para próximas ocasiões, quando tivermos aí que discutir o mercado norte-americano, em especial tecnologias do futuro, para conversar com vocês. Muito obrigado mesmo pela participação, sejam sempre muito bem-vindos à programação da BMC News. Eu que agradeço, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo, um prazer grande participar aqui. Maravilha, que prazer enorme. Carlos Cauti, 17h01, negociações se encerrando por aqui. Não estamos propriamente ditos aqui no encerramento do mercado, porque alguns ativos estão em leilão, mas a gente falou um pouco sobre NVIDIA. Eu quero trazer só esse destaque aí desde 2019. O ativo disparou. Se a gente pegar só 2023, vou até trazer o gráfico um pouquinho para cá, nós podemos ver que o ativo se valoriza quase 200%. Então, NVIDIA aí disparando, uma das principais teses do mercado norte-americano para 2023. Está esticado, não está esticado, é outra discussão. Nós temos um ativo que se valoriza quase 200%, e isso se repete. A gente pode aplicar essa mesma lógica, claro, com um pouco menos de força para outros ativos ligados ali, de certa forma, às big techs norte-americanas, aquelas grandes companhias, aquelas grandes corporações de tecnologia do mercado lá nos Estados Unidos. Dólar futuro, nós temos aqui 0,35% de alta, basicamente naquela mesma faixa que eu trouxe anteriormente, R$ 4,88. E Bovespa, nós temos alguns ativos ainda em leilão, não vou trazer, claro, cravada essa oscilação do Ibovespa, mas 0,39, até melhorou um pouquinho desde a nossa última atualização. Estávamos em 0,45% de queda, neste momento 0,39% de queda, novamente aqui nos 117.823 pontos. Perdemos os 118 mil pontos, infelizmente. Começamos aí essa semana com 2 dias negativos consecutivos, seguindo o ritmo da semana passada. Tivemos 4 dias muito positivos e a sexta-feira foi negativa. Nós começamos aí essa semana com um compasso de espera, a cautela ligada aqui na cabeça do investidor, afinal, decisão de política monetária aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão e também na China ao longo desta semana. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós já voltamos com o BMC Closing. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.
Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Mercado de capitais. O motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News, agora para falar um pouco sobre pagamento de benefícios ou de recursos ou pagamento de dinheirinho aos investidores que nos acompanham. Eu sei que vocês gostam bastante de JCP e também de dividendos. Nós buscamos aí fazer sempre as atualizações aqui na nossa programação. Os conselheiros da Vibra Energia aprovaram a remuneração antecipada de JCP no valor de 478 milhões de reais, o que é equivalente a aproximadamente 42 centavos por ação. Os valores são brutos, ou seja, sem a dedução do valor relativo ao imposto de renda que será retido na fonte, conforme prevê a lei em relação à JCP. O pagamento da JCP aprovado, que se refere ao exercício social de 2023, será efetuado no dia 30 de junho de 2024, sem um dia definido ainda. Até esta data de 30 de junho, o pagamento pode acontecer. As ações da companhia passarão a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio a partir do dia 22 de setembro, quando passarão por um ajuste na cotação referente aos proventos já alocados. E agora vamos chamar o nosso convidado, o segundo convidado de hoje, que é o Leonardo Abud, analista da Tese Research. Muito boa tarde, Leonardo. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Opa, pessoal. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui também. Agradeço de novo aí pelo convite. Leonardo, vamos lá. Bolsa de Valores hoje está sofrendo, nesse momento são 5 horas e 7 minutos. A Bolsa, deixa eu pegar aqui no nosso Profit da Nelogica, o andamento ao vivo, queda de 0,50%, 117.701 pontos. A Via era, até poucos minutos atrás, a melhor ação de hoje, está em terceiro lugar. E aí eu começo te perguntando sobre... Qual que é a sua visão sobre a Via? Agora vai mudar de nome, né? Até de ticker, volta a ser Casas Bahia. Tem futuro essa empresa ou estamos no prelúdio de uma quebradeira generalizada, de um problema muito grande e uma das maiores varejistas brasileiras? As trombetas estão tocando, talvez, Carlos? Faça essa pergunta aí para o Leonardo, por favor. 70 centavos a negociação de Via aqui aproximadamente. Bom, vamos lá, né? Assim, acho que primeiro, o setor de varejo como um todo sofreu um bocado esse ano. Os juros altos ainda estão pesando bastante, a gente sabe disso. Não só a Via, mas, por exemplo, a Magazine Luiza também foi uma outra ação que sofreu.
A gente teve o caso da Americanas no começo do ano, que ali não foi uma questão simplesmente operacional, a gente teve uma questão de fraude, de fato, tá? Mas o setor, historicamente, assim, é um setor que as margens são apertadas, é um setor difícil, a gente sabe disso, tá? E que no momento em que os juros ainda estão altos, a Via hoje passa por um aperto ali considerável. Eles fizeram um aumento de capital, e o que a gente escuta é que assim, esse aumento de capital não vai conseguir fazer grande coisa no sentido de que, olha, a despesa financeira que eles têm vai consumir boa parte do capital levantado, tá? Então, vão tentar fazer algum tipo de acordo junto com credores para ter algum tipo de haircut na dívida, ou seja, algum tipo de abatimento. Mas, assim, é uma situação, no mínimo, bastante delicada. A gente vê, por exemplo, os níveis de short, ou seja, de pessoas apostando naquela dessa ação, e em especial o aluguel dessa ação. Assim, o que o pessoal está pagando de aluguel para alugar as ações da Via é uma coisa absurda, tá? Eu escutei algo assim, 300%, 400% ao ano de short, né, de aluguel sendo pago para shortear a ação. Ou seja, o cara que paga esse aluguel astronômico, ele tem uma convicção muito grande de que essa ação vai cair e vai cair rápido, tá? Porque pagar esse nível de aluguel, o cara não pode esperar um ano, porque senão, obviamente, ele já perdeu ali o dinheiro que ele estava apostando. Então, eu não consigo afirmar se a gente está falando de recuperação judicial, se tem salvação ou não. É uma empresa grande, é uma empresa relevante e é uma empresa que está numa situação bastante delicada. Essa é a realidade. Maravilha. Aí falando um pouco sobre essas taxas de aluguel, eu escutei em alguns momentos do dia 499%, quase 500% aí negociado para a Via. Tem gente, tem como ganhar dinheiro nessas situações? É a dúvida que eu faço para os especialistas que acompanham o mercado financeiro todos os dias, que chega uma hora que praticamente vira insustentável montar uma operação com Via Varejo, por mais que pareça que ela vai cair aí no longo prazo, no curto prazo, em qualquer prazo que a gente estude, vai cair aí a ação de Via ou Casas Bahia a partir de amanhã. É sustentável ainda apostar contra a Via, para quem está nos assistindo, falando, se todo mundo está apostando, vou apostar também? Assim, eu acho que assim, você montar uma operação short, em geral, já é uma coisa muito delicada, tá? A gente sabe que geralmente quem faz operações shorts são investidores mais sofisticados, mesmo se fosse uma empresa assim que tem uma taxa de aluguel baixa, porque a gente sempre brinca, né? O quanto você tem para ganhar na queda é 100%, ou seja, quando você compra uma ação por 10, se essa empresa quebrar, você tem esses 10 reais ali para ganhar e acabou. Agora, se você operou short nela a 10 reais, o papel foi para 20, 30, a sua perda é ilimitada, tá? Uma coisa que acho que o pessoal às vezes confunde, fala assim, poxa, mas se eu estou pagando 100% de aluguel, eu não vou ganhar nada, porque se a ação for para zero, eu ainda tive que pagar o aluguel. Mas o que o pessoal tem que entender é que quando a gente fala esses valores de aluguel, eles são em um período de anual, tá? Mas você não aluga uma ação por um ano. Geralmente você tem lá um contrato de um mês, e aí você anualiza esse aluguel e aí você coloca esse valor. Então imagina o seguinte, 20% ao mês, 20% ao mês que daria, nem sei quanto vai dar isso aí ao ano, sei lá, vamos supor que seja 400% ao ano, tá? Então, 500% ao ano, eu não sei qual que seria a conta aqui para chegar em mensal, mas vamos supor que seja, sei lá, 20% ao mês. Você está apostando que, assim, em um mês, esse papel vai cair, sei lá, 30%, e aí vai ter rentabilizado o seu aluguel. Então, se esse papel cair muito rápido, e aí acho que esse é o grande ponto, quando uma pessoa está disposta a pagar esse nível de aluguel, a convicção de que esse barco não tem salvação, e não tem salvação assim, no curto prazo, é uma coisa surreal, tá? Eu acho que essa aqui é um pouco a minha visão. Eu acho que assim, quem está apostando tá com uma convicção muito grande de que esse negócio vai afundar e, assim, num prazo bem curto, tá? Eu, sinceramente, em um bom tempo que eu trabalho no mercado, eu não lembro de ter visto isso, acho que nem na época de OGX. Quem pegou aí a época de OGX lá em 2014, 15 mais ou menos, a gente também tinha umas coisas surreais em termos de aluguel, enfim, mas eu não lembro de ter esses níveis de taxa nem mesmo naquela época.
Pois é, né? Mas então, vamos lá. Só para terminar esse assunto, depois eu queria te perguntar sobre o setor imobiliário, né? Porque a gente vai ter agora, nessa quinta-feira, juros, possível queda, mas vamos terminar só o assunto sobre varejo. Quebradeira da Americanas, quebradeira da Marisa, quebradeira possível, que o mercado já está dando como certeira, da Via agora Casas Bahia. Não vai sobrar ninguém no Brasil, ou estou enganado, assim, de grandes grupos de varejo que dominavam o mercado, vai ficar só Magazine Luiza e acabou, de fato, e poucos outros muito menores. Então, como que você acha que vai ser a configuração do mercado do varejo brasileiro após, de fato, o desaparecimento da Americanas, porque dificilmente vai conseguir sair de uma dívida de 40 bilhões de reais que foi descoberta após a imersão nessa fraude, a questão da Lojas Marisa também, uma situação muito complicada, e agora a Via com essa dívida gigantesca. O que vai acontecer, na sua visão, no mercado de varejo brasileiro após esse cenário catastrófico? Parece filme de terror, viu, Carlo Caucci? Entra um grupo de adolescentes numa casa e você fica apostando quem que vai sobrar, quem que não vai morrer até o final desse filme. Me parece aí um cenário estranho. Assim, eu vou ser bem honesto, eu também não sei, porque até mesmo no começo do ano, quando a gente teve lá a quebra da Americanas, se vocês forem ver, a Magazine Luiza e a própria Via também, a Magazine Luiza deu uma alta ali considerável. Justamente porque a aposta era, olha, a Americanas, que é um player grande, vai sair e o market share dela vai ser dividido, vamos dizer assim, entre os outros players. Mas, assim, o que a gente já escutou é que, assim, parece que esse share of wallet, né, esse pool, ele sumiu. Assim, a gente não viu isso aí acabar sendo engolido, a gente não viu a Magazine Luiza, a gente não viu uma Via Varejo ganhando esse espaço que foi deixado pela Americanas, tá? Eu sendo bem honesto, assim, eu acho que vai ser, para mim, acho que vai ser uma grande incógnita o que vai acontecer com o mercado caso de fato aconteça aí a quebra da Via Varejo. Eu não sei se a gente vai ter um pouco mais de comércio online, ou se alguém de fato vai acabar comprando as operações da Via Varejo, porque, de fato, assim, vai ser um desastre a gente ficar sem Americanas, sem Casas Bahia. É um problemão. Acho que até mesmo a nível de governo. A Casas Bahia é um negócio muito grande. Perfeito. E aí, só para falar de constância, a gente falou aí sobre ativos muito voláteis, viu, Carlo Caucci? Eu quero falar sobre um ativo muito constante, mantém o seu ritmo, mantém os rendimentos. É o caso aqui de SLED 4. Faz tempo que eu não falo sobre Saraiva, eu vou trazer aqui essa conversa para o ativo no dia de hoje. Saraiva até um pouquinho mais cara, aqui ó, R$ 1,61. Mas a Saraiva está tendo dificuldades nesse seu processo de recuperação judicial para pagar, inclusive, os conselheiros. Vai mudar um pouco essa estrutura de administração da companhia, mas, como eu falei, o ativo bem constante, desde 2010, não para de cair, já é quase 99%. Então, realmente, um ativo que vem sendo descontado há muito mais tempo do que essas outras companhias que nós comentamos por aqui. Realmente, há oportunidades na Bolsa de Valores que devem ser ignoradas, Leonardo, porque realmente Saraiva caiu muito, já esteve negociada aqui. Nossa, é até brutal se a gente pegar aqui o passado não tão longínquo de Saraiva para trás. A ação era muito cara e agora próxima de R$1, muito descontada, quase 100% de desconto, só não foi 100% porque ainda não quebrou. Então, algumas oportunidades, já que a gente está falando sobre dificuldades operacionais, devem ser ignoradas do mercado, porque é um ativo que a gente trouxe a notícia antes aqui no nosso programa, está tendo dificuldades para pagar até os conselheiros e está promovendo uma mudança na organização da companhia. Eu acho que assim, óbvio que hoje a gente tem muita informação, a gente está aqui repercutindo sobre isso e tal, mas vamos ser bem sinceros, não é uma grande novidade empresas do varejo quebrando, né? A gente sabe, tipo, lá na década de 90 a gente já teve casos de Mapping, Mesbla, Lojas Arapuã, alguns anos atrás a gente teve a Ricardo Eletro, enfim. Não é uma grande novidade empresas do varejo quebrando, tá? Eu acho que hoje em dia a gente só está repercutindo mais, até porque também, infelizmente, eu acho até que a gente viu muito investidor pessoa física que ficou um pouco, vamos dizer assim, não sei se ficou um pouco encantado, se teve uma certa ganância até mesmo, de, poxa, a Via Varejo é uma empresa que a ação caiu tantos por cento, se esse papel recuperar um pouquinho, eu consigo multiplicar meu capital. Então, eu pessoalmente acho que, em especial para aquelas pessoas que estão começando, evitem entrar no universo desses ativos estressados
e comecem com aqueles ativos um pouco mais fáceis, né? Então, empresas que têm um histórico de fluxo de caixa mais recorrente, que conseguem gerar caixa, que tem um modelo de negócio já mais provado. Eu recomendo muito mais isso aí para o pessoal que está começando, para o iniciante, e mesmo que não for, eu de maneira nenhuma tomaria um risco elevado em empresas que estão passando por algum tipo de turnaround, algum processo desse tipo. Pois é, né? Agora vamos ver se a gente consegue tomar risco em empresas que poderiam se beneficiar da tua conjuntura, porque nessa semana teremos a super quarta, né, decisão lá nos Estados Unidos e aqui também no Brasil sobre juros. Eu queria te perguntar sobre o setor imobiliário, construção civil. O que você está achando do setor da construção civil nesse momento de redução progressiva da taxa básica de juros da Selic aqui no Brasil? Teremos uma melhora do setor, teremos uma alta das ações das empresas listadas, ou ainda estamos com juros elevados demais, mesmo sim em tendência de queda? Qual que é a sua percepção sobre o setor imobiliário da construção civil nesse momento e para os próximos meses? Inclusive a maioria dos ativos aqui no vermelhinho, tá, Carlos? Pelo menos no dia de hoje. Se a gente trouxer o ano de 2023, tá todo mundo no verdinho. Até é difícil falar sobre esses ativos. Só o dissidente, que é a Gafisa. A Gafisa tem questões jurídicas envolvidas, tem disputa ali societária, então a gente deixa para uma outra conversa. Mas a maioria do setor imobiliário ganhando e ganhando bastante valor neste 2023. O mercado olha muito o juro futuro já, então óbvio assim que para a realidade da empresa vai impactar o juro presente, vamos dizer assim, o que está ali, mas o mercado sempre está tentando antecipar. E no começo do ano a gente estava com um juro futuro muito alto, a gente estava ali com um juro futuro de 13,5%, aquele estresse todo da eleição, bateu muito no preço das ações. Ao longo desse ano a gente já viu um juro futuro vindo para baixo, e muitas empresas do setor, acho que esse é o setor que tem mais essa característica cíclica de se beneficiar de taxas de juros caindo, acabou já performando muito bem. Então a gente viu aí altas relevantes, empresas subindo 50%, 60%, 80%, 90%, enfim. Agora a gente tem que de fato entregar, ou seja, os juros estão caindo, a gente espera que amanhã vai vir, a gente vai ter queda de juros já aqui no Brasil, Estados Unidos está um pouquinho mais complicado, mas a gente não pode negar que uma parte dessa queda de juros já começou a ser incorporada no preço das ações de construção civil. Tem mais para ganhar? Eu acredito que tem mais para ganhar, sim. A gente ainda tem um espaço, grande de queda de juros. Se a gente for olhar para o múltiplo de preço, valor patrimonial das empresas do setor, ainda estão bem abaixo das suas médias históricas. Muita empresa negociando ali abaixo de 0,8 vezes o seu valor patrimonial, ou seja, você consegue pagar 80 centavos, menos de 80 centavos por cada real que aquela empresa tem no balanço, ou seja, ela tem que destruir muito valor para estar com o valor justo do que está sendo mostrado na tela, tá? Então, eu acho que ainda tem espaço, mas acho que a gente agora vai ter que entrar nessa etapa de fato, termos uma queda de juros para as ações começarem a voltar a subir. Maravilha, a gente fala bastante sobre margem dessas unidades que estão sendo produzidas por algumas companhias, elas estão expulsando aos poucos algumas unidades um pouco mais caras, com as margens um pouco mais apertadas, é um processo que vem acontecendo ao longo dos últimos trimestres, ao longo dos últimos semestres, então é sempre bom acompanhar a operação dessas companhias, inclusive o Leonardo participou de algumas conversas com essas empresas do setor imobiliário aqui na programação da BMC News, só buscar no BMC Business, algumas dessas empresas que estão aqui às minhas costas já participaram, nós já conversamos com os diretores financeiros ou com os diretores presidentes de algumas delas para entender um pouquinho onde estão enxergando as oportunidades. Qual seria um segmento que você olharia com um pouco mais de cuidado? Baixa renda, praticamente todo mundo já andou bastante. Tem ativo ganhando quase 200%, inclusive fazendo follow-on no caso da Tenda. Fez um follow-on para aproveitar o bom momento de mercado. Nós temos aquelas companhias de média renda, alta renda, que também já caminharam bastante. Você tem algum setor que está olhando com um pouco mais de cuidado ou tem que fazer esse caso a caso bem minucioso para tentar identificar oportunidades do setor imobiliário? Eu falo porque alguns ativos não andaram em 2023, é o caso de JHSF, mas JHSF é meio que uma empresa que a gente não entende muito bem o que faz, no final das contas ele faz um pouquinho de tudo. Você tem algum segmento que está acompanhando com um pouco mais de atenção para discernir essa oportunidade ou é realmente
o setor se valorizou muito e tem que olhar com muito cuidado para a tese de cada uma dessas empresas? Eu acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado hoje na parte mais operacional. Então, muita gente comprou as empresas do setor de construção aproveitando um pouco da tese macro. Então, como eu falei, esse é um setor que existe uma correlação muito forte de juros. Então, juros para baixo, essas ações tendem a subir. Então, quando o cara queria se expor à queda de juros, compra ações de construção civil, monta o que a gente chama de um basket, né, uma cesta, compra um pouquinho de cada ação e você não fica exposto ao micro. Então, se alguma empresa tiver problema de estouro de obra, algum problema de, não sei, às vezes ela está com algum lançamento micado, alguma coisa assim, se você comprar um pouco de tudo, você não fica exposto a isso, tá? Eu acho que agora é um momento um pouquinho de você olhar as empresas... Eita. Fica à vontade, você tá no ar aqui com a gente, relaxa. Não, tá firme e forte, ainda estamos ouvindo você. Não, eu tinha que perder uma travadinha. Então, assim, o que eu acho que tem que tomar um certo cuidado hoje é olhar um pouquinho no micro, em especial na questão de empresas que possam estar com alguma margem um pouco mais apertada e que tenha menos margem de manobra. Eu também olharia um pouco os lançamentos, os ativos mais específicos em tipo de segmento, tá? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve uma onda muito grande de estúdios sendo lançados. Esse é um produto que eu ainda quero ver como é que a gente vai reagir, a gente vai começar a ter entrega desses estúdios. Então, para quem é aqui de São Paulo, a gente brinca que você anda em alguns bairros e você tropeça em um apartamento de 30 metros quadrados, que é uma oportunidade, né? O pessoal até dando risada aqui já sabe que é verdade. Então, assim, são empreendimentos que foram lançados muito por conta do plano diretor antigo, tá? E, assim, a gente tem que ver um pouquinho como é que vai ser. Além disso, acho que também a própria questão de mão de obra, e a gente passou por aquele pior período dos insumos, que a gente teve uma alta considerável ali de insumos. Agora, estou com um certo receio um pouco também da questão de mão de obra. A gente está com muito canteiro dando início aqui em São Paulo, e boa parte das construtoras estão aqui de São Paulo, elas operam aqui na Praça de São Paulo, tá? E a gente tem que ver como é que vai ser, se não vai ter uma certa pressão de custos, tá? Então, em geral, eu gosto de empresas que têm um pouco mais de margem bruta, que tem um pouco mais de margem de manobra, caso precise dar desconto, ou então, caso sofra alguma coisa com pressão de custos. Maravilha. Estoque é um perigo daqui para frente, porque tem algumas empresas já não promovendo novos lançamentos em 2023. Conversei com algumas, inclusive, que viraram para mim e falaram: Gabriel, 2023 a gente não vai lançar nada, a gente vai só entregar as unidades que já estávamos aí programadas. Então, estoque, ainda mais com esses estúdios que você mencionava aqui na cidade de São Paulo, são um problema daqui para frente? É um dos fatores o investidor ficar atento? Eu acho que assim, obviamente sempre tem que olhar um pouco de estoque. No passado, o que a gente teve foram pequenas bolhas em segmentos que deram muito errado. Então, quem pegou a última bolha, lá em 2014, mais ou menos, a gente teve uma bolha de saletas comerciais. Basicamente, assim, começou a encalhar essas saletas comerciais, você não conseguia vender de jeito nenhum, tá? Então, existe uma questão macro, do tipo, olha, o juro subiu e as pessoas não estão conseguindo financiamento, o desemprego está um pouco elevado, isso aí, de fato, acontece. Mas também pode acontecer, como eu comentei, de tipo, olha, começaram a lançar produtos errados em regiões erradas. Isso aí também acontece. Tem empresa que conseguiu navegar melhor, tem empresa que acabou sofrendo com isso, tá? Eu, assim, como eu comentei, eu acho que hoje eu tenho um pouco de receio desse segmento específico, que são o segmento de estúdios. Estoque, sendo bem sincero, assim, eu não me lembro de empresas aqui de São Paulo que estavam com níveis de estoque muito elevados. Até porque, imagina o seguinte, né? A gente está entrando agora na fase de queda de juros. Então, a tendência, a expectativa é de uma melhora, inclusive, do volume de vendas para 2024. Então, se o cara não chegou com um volume muito grande de estoque, não deve ser um grande problema ele conseguir atravessar 2024, tá? A não ser, de novo, caso tenha erros de produto, de tipagem de produto. Aí sim, pode ser uma coisa um pouco mais complicada, porque aí não tem o que fazer, não tem macro que salva se não tiver demanda pelo produto que você quer colocar, né? Claro. Leonardo, uma última pergunta. A gente estava conversando agora há pouco sobre o preço do petróleo, que está indo em direção dos $100 por barril. O que você está achando do setor como um todo? Petrobras aqui no Brasil é um caso peculiar, porque é uma estatal
com intervenção governamental, tentou manter os preços artificialmente baixos no primeiro semestre do ano, deu um tarifaço agora em julho, mas temos também a Junior Oil e temos também empresas internacionais que o brasileiro, o investidor brasileiro pode investir, por exemplo, comprando ações na Bolsa dos Estados Unidos. Ou BDRs também, né, Carlos? Ou BDRs também aqui no Brasil. O que você está vendo para o setor petrolífero como um todo, considerando também a redução da oferta internacional pela Arábia Saudita e as tensões, por exemplo, entre a Rússia e o resto do Ocidente? Vamos lá, sobre o preço do petróleo. Eu acho que assim, o preço de acima de $90, para mim, tem sido um pouco até surpreendente. Eu tenho empresa de petróleo na minha carteira, mas eu não colocava na conta que a gente fosse chegar nesse patamar, tá? Acho que, como você comentou, a Petrobras, infelizmente, é uma petrolífera que nem sempre se beneficia de um petróleo mais alto, a gente sabe disso, por interferências de governo. A gente tem as nossas Junior Oils. Eu acho que hoje a Junior Oil que mais tem se destacado aqui no Brasil, que tem conseguido entregar uma operação mais redonda, de fato, é a Prio. Eu acho que a 3R é uma empresa que tem sofrido um pouco. Uma que tem me surpreendido em termos de preço da ação, a Junior Oil que mais se valorizou nesse ano é a Enalta, mais até do que a Prio. Se você for ver ali, a Enalta está subindo 33 e um pouquinho, a Prio 32, alguma coisa assim, tá? A Enalta é uma empresa que, assim, de fato, tem um potencial muito grande de virar ano que vem. Então, eles estão passando por um processo de migração pelo que eles chamam de sistema definitivo, sair de um sistema provisório e migrar para um sistema bem mais robusto de extração de petróleo. Eles estão demorando muito para, inclusive, conseguir fazer isso. Esse era um projeto que já deveria ter começado há alguns anos. Teve problema na parte de sociedade, enfim. Mas é uma empresa que, para o ano que vem, caso eles consigam fazer essa migração bem feita para esse novo modelo, para esse novo sistema definitivo, é uma empresa que tende a gerar um caixa bem robusto. O campo de petróleo que eles operam tem um petróleo de boa qualidade, mas é uma empresa aí que tem um risco um pouco mais elevado, porque ela só tem um campo relevante, né, que é o caso o campo de Atlanta. Então, assim, é uma Junior Oil que tem um potencial interessante, mas também tem um risco mais elevado. Eu acho que para aquela pessoa que quer simplesmente se expor aqui no Brasil a petróleo na veia, a Prio deve ser a empresa mais interessante, essa é a minha visão. Perfeito. E para quem está esperando, por exemplo, o campo de Atlanta, pelo menos nessas novas unidades, entrarem em produção, pelo menos essa primeira etapa lá em 2024, pode ser um trigger interessante para a companhia, já que você mencionou o campo de Atlanta como um dos únicos ativos relevantes da empresa? Não. Esse é o principal trigger. Então, assim, a gente está falando de, se essa empresa fizer a migração para o sistema definitivo e tirar o petróleo certinho, eu acho que é uma reprecificação violenta para a Enalta, tá? Mas é aquilo, é um risco, é uma empresa que tem um único ativo, mas caso aconteça, para mim acho que é uma mudança de patamar enorme para a empresa. Maravilha, aquele negócio, né? O risco ele se equilibra com o retorno previsto. Você está querendo apostar ali em um ativo um pouco mais arriscado, tem um ativo só, a gente não sabe se essa transição vai ser feita da melhor forma possível. Você tem a oportunidade, então, para quem está nos assistindo, leia bastante, entenda o que está sendo feito lá em Atlanta, em especial para Enalta, se quiser se expor aí de forma um pouco mais segura. O Leonardo já deu a letra, talvez PetroRio seja um pouco mais atrativa, 3R Petróleo até um pouco mais duvidosa, mas tem mais ativos do que a própria Enalta. Então, é um setor aí a ser explorado, mas é um setor bem complexo, então tem que ter bastante cuidado para colocar o dinheiro nele, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Leonardo Abud no nosso programa. Falamos um pouquinho sobre tudo. É sempre um prazer lhe receber, falar sobre esses ativos que você acompanha com tanto afinco, com tanta proximidade e sempre nos tira as principais dúvidas aqui, não só para o apresentador, mas também para todo mundo que está nos assistindo. Um abraço a ti. Seja sempre muito bem-vindo ao Closing. Que isso, pessoal. Eu que agradeço. Sempre que quiserem, estamos à disposição. Um abraço. Muito obrigado, Leonardo. Sempre um prazer. Maravilha. Senhor Carlo Caucci, fechamento do mercado internacional. Como é que fechou o negócio lá fora, nos Estados Unidos em especial?
Vamos dar uma olhada então, Gabriel, como é que está a situação lá em Nova York. Dia de luta para Wall Street, porque o Nasdaq perdeu 0,23%, o S&P 500 caiu 0,22%, Dow Jones 0,31%. Petróleo virou e agora acabou fechando o dia em alta de 0,23%, $94,65 a cotação do Brent petróleo, que é referência aqui para o Brasil. Petrobras, por sua vez, acabou fechando em alta de 0,23%, R$ 34,21. Minério de ferro, como falamos poucos minutos atrás, acabou fechando em queda lá na bolsa de Dalian. Todo mundo com medo que a situação na China acabe se agravando e a crise no setor da construção civil chinesa acabe afetando também a demanda pelo commodity, pelo mineral ferroso, por parte da segunda maior economia do mundo. Então, o minério de ferro em queda lá em Dalian e ficou quase no 0 a 0 na bolsa de Singapura. Maravilha, Carlo Cauti. Temos 2 minutinhos para o nosso intervalo comercial, então vou aproveitar para falar um pouco sobre o fechamento do mercado. Vamos aqui ao nosso monitor de mercado. Vou selecionar não só o setor imobiliário, mas sim toda a carteira do Ibovespa. Principais destaques positivos e Dux. Opa, isso aqui é no ano. Eu ia falar 102%, fiquei até assustado aqui, Carlo. Mas é essa variação anual que nós selecionamos por aqui. Variação diária, se o meu telão me ajudar, claro. Se a tecnologia auxiliar o apresentador, nós podemos selecionar apenas a variação diária. Grupo Pão de Açúcar, 6,90% de queda. Lojas Renner, 5,38%. Destaque que apareceu aí da metade do dia para frente. Nós não tínhamos Lojas Renner aí entre os 3 principais destaques negativos. TOTVS, 4,91%. Praticamente equilibra aí essa balança. Eu ia falar equilíbrio a balança, mas não. O ativo já perde 8% em 8% nesta semana. No mês perde 3% e no ano 1,31%. Praticamente não sai do lugar. Tese de queda de juros, empresa de tecnologia, mas basicamente não sai do lugar neste meio tempo. Gol, 4,48%, tem pressão do petróleo, aumenta os custos, principalmente do querosene de aviação, que fazem parte aí de um dos principais custos das companhias aéreas, em especial Gol e Azul. As duas fecharam no negativo. Gol com 4,48% de queda, Azul 2,94%. Lado positivo, Marfrig, contra tudo e contra todos, 4,07%. Nós tivemos um aumento aí nas ações de Marfrig, lembrando, aumentou a sua posição em BRF para 35% da totalidade das ações emitidas pela BRF. Então, atualmente, 35% está no bolso da Marfrig. Fechou em alta, R$ 7,42, via logo em seguida, com 2% de alta. Então nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Na volta tem análise técnica por aqui, nós falamos um pouquinho sobre as principais notícias do dia. Tem mais coisa para nós destacarmos e, claro, o fechamento desta terça-feira, expectativa para a próxima quarta-feira, super quarta na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também.
Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui à nossa programação falando um pouquinho sobre juros. Eu trouxe ao longo do dia essa estabilidade no mercado de juros, DIs futuros. Basicamente, em mesma cotação da abertura, nós temos aqui pouca oscilação para os DIs mais curtos. No longo prazo, agora um pouquinho mais de pressão, 2030, 2032, 2033, quase 0,8% de alta. Então, ao longo do dia, conforme nos aproximávamos desta reunião que será concluída amanhã, nós tivemos os juros se apreciando um pouquinho. Lembrando sempre que juros sobe não é notícia positiva, não é notícia interessante para a nossa renda variável. O mercado de juros é o rei de todos os mercados. Até para falar um pouquinho mais sobre juros, eu quero trazer aqui a nossa programação, cotação da T10, do título de 10 anos lá no mercado norte-americano. Um importante indicador não só para a economia dos Estados Unidos, mas também para outras economias. 4,36% de rendimento a T10. Patamar elevado, hein, Carlo Cauti? Parece que o mercado norte-americano está um pouco nervoso nestes últimos dias, antes da decisão, né, logo que será apresentada na manhã. Pois é, né? O rendimento dos Treasury de 5 e 10 anos atingiram maior níveis dos últimos 16 anos nessa terça-feira, em meio à valorização dos preços do petróleo. Isso um dia antes do Federal Reserve concluir a sua reunião de política monetária. Lembrando que, assim como no Brasil, o Copom começa na terça e termina na quarta, mesma coisa lá nos Estados Unidos. Preço do petróleo subiu para os patamares mais elevados dos últimos 10 meses. A produção de xisto nos Estados Unidos está mais fraca do que o esperado. O xisto é aquele tipo de petróleo que é produzido fazendo o fracking, ou seja, não extraindo do solo através da perfuração do solo, mas injetando ar e água a altíssima pressão dentro de pedras, quebram as pedras e sai o petróleo e o gás. Produção mais baixa nos Estados Unidos do xisto agravou preocupações com a oferta devido a cortes prolongados da produção de petróleo por parte da Arábia Saudita e da Rússia. Uma decisão que tem aumentado receios em relação aos preços mais elevados nas matérias-primas, que podem manter pressões sobre os preços lá nos Estados Unidos. A inflação continua alta e pode forçar o Fed a aumentar mais uma vez a taxa básica de juros por lá, ou pelo menos a mantê-la elevada por um período mais longo de tempo no nível atual. Então, às 5h34 de Brasília, rendimento dos Treasuries de 10 anos, referência global para decisões de investimentos, porque é o ativo com risco considerado mínimo, não zero, mas mínimo. Os juros nos Estados Unidos chegaram a 4,36% ao ano para vencimento em 10 anos. Taxa de juros de 5 anos, 4,5%, 4,51%, alta de 5,50 pontos base, no caso de 10 anos, alta de 4,80 pontos base, e os títulos a 10 anos atingiram um juro de 4,36%. Vamos então o que vai acontecer. Segundo muita gente no mercado, as previsões são que o Fed mantenha os juros inalterados ao concluir a sua reunião nesta quarta-feira, mas os investidores estão de olho em qualquer indício possa mostrar uma possível nova alta dos juros na primeira economia do mundo. Maravilha. Para Estados Unidos amanhã, para Brasil também amanhã, Estados Unidos, próximo ali das 3 horas da tarde. Em seguida temos a coletiva de imprensa de Jerome Powell. Então, sintonize na programação da BMC News. Você vai ter todas as informações
em tempo real aqui na nossa programação. Então, informação de mercado financeiro, você já sabe onde encontrar. BMC News é no nosso canal de TV fechado, no nosso canal do YouTube, é no portal de notícias, é até aqui dentro do Profit Pro da Anelógica. É só vir em notícias, tem um íconezinho de TV azul escrito BMC News. Clica lá que tem a nossa programação. Não vou clicar aqui porque vai gerar uma distorção danada. Vou acabar com o pessoal ali do Switch, eles vão me xingar depois. Mas aqui no Profit estamos também disponíveis com a nossa programação. Estamos em todos os lugares, viu, Carlo Caucci? É grupo de WhatsApp, é canal no Telegram, é portal de notícias, redes sociais. Busca sempre @bmc.news ou BMC News por extenso. Você vai encontrar o nosso conteúdo no seu canal de distribuição favorito. Hoje temos também decisão importante de taxa de juros, viu, Carlo? Decisão de referências, das taxas de referência de 1 e 5 anos lá na economia chinesa. Isso vai acontecer hoje de madrugada, não teremos um impacto direto no mercado financeiro no dia de hoje, porque afinal já estamos fechados, já encerraram as operações, tem um pouquinho do aftermarket, mas por hora tudo encerrado, não tem mais jogo. De noite tem a decisão de política monetária na China, então logo que você acordar, investidor, já fica um pouco atento, vai nos nossos canais, vê se já temos publicado conteúdo sobre as decisões das taxas de referência lá na China de 1 e 5 anos, porque sim, podem fazer preço tanto para o minério de ferro e principalmente para ativos listados aqui na nossa Bolsa de Valores no mercado ao longo de todo o dia amanhã. Vai ser um dia de bastante oscilação, bastante volatilidade. Nós podemos esperar um mercado um pouco mais calmo no comecinho do dia, mais cauteloso, depois da decisão de juros nos Estados Unidos. Aí é só com Deus, aí é só o futuro que nos aguarda aí, nos reserva algumas surpresas. Por enquanto, vamos olhar para o que já temos e vamos tentar tirar algumas informações interessantes. Para isso, eu sempre conto com os principais especialistas do mercado, desta vez com a participação de Felipe Fradinho. Sempre um prazer lhe receber por aqui, viu, Felipe? Fala, Gabriel. Fala, Carlos. Tudo bem? Pessoal que está acompanhando também no canal. Vamos lá, então, para a análise dos gráficos nessa terça-feira. Maravilha, agora eu estou com essa prática aqui, eu convido o analista e já faço uma primeira pergunta um pouco mais geral. O que você pode nos destacar, o que lhe chamou a atenção no dia de hoje, nesta terça-feira, um pouco mais morna, um pouco mais calminha, todo mundo está esperando alguns dados importantes. Alguma coisa lhe saltou aos olhos, Felipe? Bom, então vamos lá, né? Hoje, como vocês estavam falando anteriormente, né, o mercado operou aí muito mais com um tom de cautela, sem grandes definições, sem grandes direcionamentos nas ações aqui no Brasil. No nosso gráfico, até daqui a pouco compartilho com vocês, a gente pode ver aqui que as maiores baixas, eu já vou até aproveitar e vou compartilhar também a minha tela com vocês. Vamos lá, então. Aqui está a nossa tela, né? Bom, a gente consegue ver que os ativos que na lista da maior queda para menor queda, né? Pão de Açúcar, queda de 7%, papel muito influenciado aí por conta do spin-off, né, do grupo com o Grupo Casino, que é o seu controlador lá na França, também caiu no dia de hoje, né, o spin-off da venda de parte da empresa aí para um grupo aqui também latino-americano. Depois Lojas Renner, estamos falando de varejo de vestuário, tecnologia, aviação civil, por conta da alta recente que a gente tem visto do petróleo e, consequentemente, do preço do querosene da aviação, educacionais. Depois a gente vai para construtoras, então setores aqui diversos liderando as quedas no dia de hoje, mostrando bem essa cautela, né? Do lado positivo, do lado das altas, né? A gente tem aí Marfrig, outra empresa de varejo que vem apanhando bastante também no curto prazo, que foi, né, Casas Bahia, né, Via. Depois setor de medicina, celulose, elétricas, alimentício também aqui, puxando para o lado das altas. Então, a gente vê que não teve um movimento preponderante, a não ser um movimento de cautela no dia de hoje no nosso mercado, e por isso aqui setores diversos alternando as primeiras posições, tanto do lado das altas quanto do lado das baixas, né? Amanhã, como vocês estavam falando, né, as reuniões de política monetária começaram hoje e acabam amanhã, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né? E o mercado parece querer aguardar de fora, né, tomar uma atitude reativa ao que deve acontecer. A maior expectativa, claro, né, eu até aproveito para trazer aqui o gráfico, o DI 1F. A gente vê aqui a lista dos DIs, né? A maioria deles em leve alta, tanto de 25 até 2029, em leve alta no dia de hoje, e até por isso, né, alguns setores como tecnologia e construção civil apanhando um pouco mais no dia de hoje.
E perspectiva, claro, né, de corte de 0,5% na Selic e manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, nos patamares aí que estão vigentes. Maravilha. Carlo, algum pedido especial nesse finalzinho de dia? Fique à vontade, por favor. Não, vamos dar uma olhada então, Fradinho, vamos na nossa tradicional pesquisa de altas e baixas, né? Vamos ver como é que está o mercado nas maiores altas e baixas do dia, mas acho que eu vou até deixar para você dar uma olhada no nosso telão, né, Gabriel, porque a gente dá uma olhada nas maiores altas, maiores baixas do dia direto no nosso Profit da Neloja. GPA, o Felipe já deu um panorama aí pra gente, sofrendo bastante depois desse spin-off com o Grupo Êxito, as operações da empresa na Colômbia e em outros países da América Latina. Mas dentre todos estes aqui, um me chamou a atenção. O ativo de Lojas Renner, 5,38%. E aí, falando um pouco sobre o setor de varejo de vestuários, CIA e também aí Lojas Marisa. Marisa está passando por um processo de reestruturação, então a gente vai conversando bastante sobre o ativo. Inclusive, deve deixar de atuar na concessão de crédito em cartões. O pessoal vai continuar te abordando no caixa da Marisa para oferecer cartão de crédito, mas não vai ser a Marisa que vai cuidar destes cartões, viu, Felipe? Setor de varejo de vestuário, esses 3 ativos em especial, como que você vem enxergando o movimento dessas companhias ao longo deste 2023? Tem alguma oportunidade que você enxerga nessas empresas? Bom, vamos lá então, né? Hoje teve uma cereja do bolo também no Grupo Pão de Açúcar, né? Que saiu um relatório do Bank of America, né? Até que eu aproveito para colocar aqui o gráfico de Pão de Açúcar, atualizando, né, o preço-alvo da ação depois do spin-off de R$15 para R$3,50, né? Então, com certeza aí, essas BDRs do Grupo Êxito, a saída, né, do preço de Grupo Pão de Açúcar, com certeza aí acabou alterando bastante a previsão de preço-alvo, né, de 15 para 3,50, uma diferença aí bem considerável. Bom, mas voltando a responder aqui o que você perguntou, Gabriel, a gente vê que todo o setor, né, Lojas Renner, varejo de vestuário, né, já vinha numa levada de baixa aqui na virada do semestre, de junho para julho, fez aqui um topo mais baixo que o anterior e agora vem testar uma região bem crítica. Pode ser que Lojas Renner esteja tocando um suporte. Eu não gosto de comprar, de pegar a faca caindo, como a gente fala, né, comprar o papel sem nenhum sinal prévio de melhora, mas Lojas Renner, por exemplo, para mim pode ser um papel interessante para a gente deixar no radar. Deixa no cantinho da tela, a hora que ele começar a fazer, né, algum sinal de alta, comprar aqui embaixo, né, nesses patamares de R$15,70, R$16, pode começar a fazer sentido daqui a pouco. Ainda não compro, não faço questão de comprar na mínima e levar até a máxima. Eu prefiro ter uma confirmação do mercado. Se tiver perguntado de CIA também, a CIA B3, gráfico menos desinteressante, tá? Olho com mais carinho para o gráfico de CIA, o ativo, né, deu uma pancada para cima muito forte de fevereiro até agosto, mês passado, subiu aí 267%, saiu de abaixo dos R$2 e agora, né, chegou a bater quase R$7 na máxima do mês passado, e agora, né, tudo que sobe muito rápido também costuma lateralizar. CIA, para mim, é a top pick do setor de vestuário, de varejo de vestuário, né, como você foi comentando mais cedo. E, por outro lado, eu já compro o CIA aqui nos 4,80, né? Então, pô, Frade, por que você compra lá em 4,80 e não comprava Lojas Renner? Porque CIA tem uma tendência de alta muito mais bem definida. Temos aqui 2 fundos muito próximos em junho e julho, nesse patamar dos 4,75, 4,80, e também temos a média de 200 períodos se aproximando. Hoje ela se encontra aqui nos 4,63. Entre 4,70 e 4,80, eu penso que seja 2 bons patamares de compra aí para a CIA. E a outra, né, a Lojas Marisa. Lojas Marisa, eu já não olho para o papel com algum carinho, né, com piadinha horrorosa, né, com algum amor, né, há bastante tempo. O papel vem perdendo valor há muito tempo, não só na virada do semestre passado para o atual, mas desde 2020, né, até um pouco antes, até pré-pandemia aí, o papel já vinha com um viés de baixa muito bem definido, né, 21 e 22 então nem se fala. Sempre que se aproxima da média de 200, o papel logo desaba. Aqui nem se aproximou e logo desabou. Se aproximou aqui de junho até agosto e logo veio desabar de novo. Parece que tem uma região de suporte muito forte
nesse ano de 2023, nesse patamar aqui dos 58 centavos e 60 centavos. Né? Bateu já na semana passada nessa casa dos 60 centavos, no dia 8, semana retrasada, melhor dizendo, né? E agora, hoje, bateu mínima nos 61 centavos. Eu prefiro 10 vezes entrar em C&A, mas, como é um papelzinho muito barato, Marisa, pegar, como a gente fala aqui, né, no jargão popular, né, pegar um dinheirinho de pinga, um dinheirinho de cachaça e botar aqui em Marisa, levar ela dos 59 centavos, 60, até mais ou menos dos 70 centavos, pode ser uma, mas nada muito relevante na composição da sua carteira. Se for algum movimento mais relevante, deixa para colocar dinheiro em C&A quando bater lá nos 4,70, 4,80. Maravilha, Felipe. Muito obrigado pela participação. É com um prazer enorme que a gente lhe recebe aí todas as semanas na programação da BMC News. Se puder compartilhar a tua tela. Um abraço aí a ti e uma boa quarta-feira, que promete ser bem agitada por aqui. Com certeza. No Day Trade, então, vocês imaginem, né? Valeu, Gabriel. Valeu, Caote. Um abraço. Muito obrigado, Fradinho. Vamos então para o gráfico do dia, um minutinho, rapidíssimos, nosso gráfico do dia, preço do petróleo, andamento no último período. Deixa eu ver se temos nosso gráfico do dia, agora sim temos o gráfico do dia. Preço do petróleo que continua subindo, o WTI e o Brent, paralelamente, ambos estão indo em direção dos $100 por barril. Então temos um preço do petróleo que não para de aumentar, isso desde 2021, e isso acaba tendo efeitos negativos, efeitos nefastos sobre a inflação, desde 2023. Desde junho de 23, que o preço do petróleo não para de subir, passamos de menos de $70 por barril, no caso do WTI, para agora quase 90 no WTI e mais de 90 no caso do Brent. Então, andamento bastante complicado e preocupante para o petróleo desde janeiro deste ano. Com você, Gabriel. Maravilha! Com essa ótima despedida de Carlo Cauti, nós vamos também encerrando o programa por aqui. O Ibovespa fechou no negativo, nós estamos esperando, claro, o que vai acontecer com o mercado amanhã, super quarta. Você acompanha todos os destaques aqui na programação da BMC News. Nós, eu e Carlo Cauti, vamos ficando por aqui, mas nossa programação não se encerra. Somos 24 horas por 7. A qualquer momento, se você ligar na BMC News, tem conteúdo sobre finanças, empreendedorismo, mercado financeiro, economia, rolando por aqui. Então, seja bem-vindo ao nosso hub aqui de conteúdo sobre educação financeira. Um abraço a todos. Fiquem agora com a nossa programação. Não saiam daí. Eu volto amanhã no BMC Stock. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa.